Síntese do profeta Ezequiel, o item 13, o castigo dos idólatras. Estudando Ezequiel capítulo 14, versículos 1 a 11. O comentário do nosso livro diz: para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões, diz o versículo 11. A lição desse texto é: a punição de Deus acontece para que o homem abandone o caminho de morte. Bom, por fim, historicamente, nós podemos ver que o cativeiro babilônio ele funcionou. Por quê? Porque desde o cativeiro babilônio, Israel nunca mais se envolveu em idolatria. Se envolveram com outros erros. Até uma espécie de espiritismo existe hoje entre os israelitas que é chamado de cabala, né? Que está sendo praticado até em algumas igrejas evangélicas. Então vocês tomem cuidado. Bom, então, mas a idolatria, ou seja, a substituição de Deus por um falso Deus, nesse erro eles não caíram mais. Agora vejam também, ainda nesse capítulo 14, eu coloquei o versículo 11 como destaque, mas eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 3. Diz o seguinte, versículo 1: e vieram a mim alguns dos homens, dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então nós vemos que Ezequiel ele foi levado, vamos dizer, para trabalhar na Babilônia. Segundo o historiador Flávio Joséfo, eles trabalharam reconstruindo a Torre de Babel, trabalhavam, né, fazendo construção, construindo muros na Babilônia. Era uma mão de obra gratuita, né? Claro que era o que os imperadores mais faziam. Então, normalmente ele estava numa casa onde os escravos ficavam para morar, eles ganhavam comida e trabalhavam de graça. E chegam então os anciãos de Israel, aquelas autoridades, lembrando que ancião significa presbítero, né? Ou patriarcas. O significado ancião, presbítero é o mesmo. E eles eram também chamados de patriarcas, porque eram as pessoas mais velhas de tribos, de grupos, de famílias, né? E eles que coordenavam, vamos dizer assim, a sociedade. As decisões eram tomadas por eles, pelos pais, né, de cada família. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, ele tinha 8 filhos, 10 filhos, seus filhos, cada um tinha mais 10 filhos, eles tinham normalmente muitos filhos naquela época, precisavam de filhos para mão de obra, tá ok? Então acabava que aquele homem ia se tornando o líder de um determinado grupo, tá ok? Então ele era chamado de ancião. Versículo 2: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eles vieram, né, aqueles anciãos ouvir algo de Deus, e o profeta diz que a palavra de Yahvé veio a ele. Versículo 3: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração. Ou seja, eles serviam aqueles ídolos em Canaã, que eram ídolos cananeus, já haviam ídolos babilônios lá também, que Áxera ou Acera, né, como alguns traduzem, era uma divindade babilônia. O próprio Baal, ele era uma divindade babilônia também. A influência, né, Baal, ele vinha dos fenícios, que vinha de Nimrod. A influência vinha de Nimrod. Então, eles já tinham seus ídolos lá em Canaã, e agora na Babilônia também nós vemos que eles continuam servindo a ídolos. Vamos lembrar Ezequiel capítulo 8, que nós já estudamos. Ezequiel foi arrebatado por Deus, foi levado lá em Canaã e encontrou os israelitas que ficaram em Canaã servindo a Tamuz, que era o filho de Semiramis e Nimrod, que era também uma divindade babilônia, é claro. Serviam ao boi Apis, né, que era a divindade egípcia, e serviam também a Astarte e Áxera, que eram a divindade dos cananeus. Aquelas divindades, elas remetiam ao tempo da Babilônia antigo. E é claro, aqui na Babilônia, então, não precisa nem dizer, né?
Então aqueles homens levaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Né? Então, eles vêm como interrogar a Deus. Nós veremos alguns momentos mais à frente que eles vão chegar a ponto mesmo de interrogar e desafiar a Deus. Então, o propósito deles ali diante de Ezequiel não era, na verdade, ouvir uma palavra de Deus. Eles tinham uma palavra certa que eles queriam ouvir. Como uma pessoa que vai hoje, né, vamos dizer, a uma igreja e espera que o pregador fale aquilo que lhe agrada. Espera que o pregador transmita aquilo que lhe satisfaça, independente de ser ou não a verdade de Deus. Era assim que os israelitas estavam vivendo. Ou seja, mesmo diante de um castigo, pense o que significa esse castigo. Você caminhar cerca de 1.500 quilômetros em um deserto e trabalhar em uma terra onde você não tem condições de se desenvolver com tranquilidade, você é um escravo, você vive, né, de ganhar comida para trabalhar. E permitia-se fazer algum comércio, alguma coisa. Qual o comércio que eles faziam? Vender alguma proteção, alguma pulseira que trouxesse uma proteção, um véu, né, para, como usam a expressão hoje, fechar o corpo. E a irmã Fernanda lembrou bem aí, era como um patuá, né, que se utiliza hoje, alguma coisa que desse uma segurança. Não dava segurança nenhuma, porque o juízo sobre eles vinha de Deus. E como que alguém vai se proteger do juízo de Deus? Não há como se proteger do juízo de Deus. Os israelitas, infelizmente, não aprenderam isso.